Hoje, então, tem a esperada sabatina daquele que pode ser o próximo presidente do Banco Central, o nosso querido ex-número 2 da Fazenda, Gabriel Galípolo. Como eu falei para vocês, isso começa às 10 horas da manhã, está marcada para começar às 10 horas da manhã a sabatina. Vão ser sabatinados o Gabriel Galípolo, que é ex-secretário executivo da Fazenda, aquele cara que foi banqueiro, já trabalhou em fundos de investimento e o PT acha que ele é alinhado ao mercado financeiro. Mas é um estudioso do tema, embora algumas ideias sejam um pouco, como é que a gente pode dizer, menos mainstream, né? Menos comuns, né? Tinha uma adesão aí aparente, pelo menos, à tal da teoria moderna monetária, que diz, entre outras coisas, que você pode imprimir dinheiro à vontade, que não gera inflação e que a prova seria a pandemia, porque na pandemia a gente distribuiu o dinheiro para todo mundo e não teve inflação. Não, né? Não teve. Pois então, essa é uma das suas. A outra é que o que causa a inflação é o juro alto. Amigo, durma com esse barulho. Tem uma lógica aí interna, não funciona, mas tem lógica. De qualquer maneira, um camarada extremamente inteligente, estudioso do tema, e deve ser sabatinado, deve não, será sabatinado agora para que ele possa assumir tá aí, obrigado, a diretoria de política monetária do Banco Central. A diretoria de política monetária do Banco Central, para quem assistiu aquela entrevista minha com o Schwartzman, explicando como é que funciona a reunião do Copom, etc. e tal, as duas últimas apresentações, e que realmente são as apresentações essenciais para a definição de taxa de juros, são da diretoria de política monetária, que vai ficar com o Gabriel Galípolo, assim, a não ser que haja uma hecatombe, e a diretoria de política econômica, que está com o Diogo Guilhem. Então, provavelmente, esses dois são os que vão discutir, debater, não no sentido ruim da palavra, debater mais essas ideias para poder, então, angariar votos de um lado ou de outro lado. Para quem viu o relatório trimestral de inflação, Diogo Guilhem foi, inclusive, quem apresentou, normalmente é ele mesmo, e você nota todo o pensamento dele, que não é exatamente muito alinhado com o pensamento do Galípolo, mas, como diz o nosso querido Roberto Campos Neto, o Banco Central é muito técnico, então não tem muita... É óbvio que você também consegue fazer tecnicamente qualquer coisa que você quiser. Né? Só lembrem-se disso. Além dele, pode subir um pouquinho aí, Matheus? Além dele, também vai passar por essa entrevista de emprego no Senado o nosso querido Ailton, está um pouquinho mais para baixo aí. Aí, ó. Aqui, ó, funcionário de carreira do BC e advogado Ailton Aquino dos Santos, indicado para a diretoria de fiscalização da autarquia. Ele é funcionário do Banco Central, já trabalhava com algo parecido, está sendo só promovido o nosso querido Ailton Aquino dos Santos. Eu não sei se eles já chegaram lá no Senado, mas quando chegarem, o nosso querido Matheus coloca na tela aqui para a gente, beleza? Olha só, o que pode... o que isso tem a ver, né, com o mercado? Hoje, o mercado está precificando aqui, ó, pode colocar minha tela aqui de novo, meu querido Matheus, precificando um corte de 40 bips, 40 pontos base, 0,4 ponto percentual na Selic em agosto, que é a primeira reunião do Copom no segundo semestre. São 4 reuniões, tem um camarada falando, faltam só 3 reuniões, sabe nem o número de reuniões, são 8 reuniões por ano, querido, tá? Só ficar claro, cada 45 dias mais ou menos. 40 bips, né, de corte na taxa Selic agora em agosto, que é o dia 3/8, que é o dia segundo dia da reunião, quando se define, então, a Selic. Isso levaria a Selic de 13,75 para 13,35. Muito bem. O Banco Central normalmente não faz isso. Ou ele faz 0,25 ou ele faz 0,50. Normalmente trabalha em quartos de porcentagem, né? Então, você vai ter 0,25, 0,50, 0,75, 1 e por aí vai. Então, a discussão não é mais se o juro cai ou não em agosto. A discussão é 0,25 ou 0,50 de
corte na Selic em agosto. E para os próximos encontros, aí já subiu aqui para 0,50, que estava 0,40, 0,60 e 0,60. Quer dizer, existe até gente tentando, acreditando em algo próximo a 0,75 de queda aqui nesses dois últimos. Se a gente colocasse tudo aqui junto, quer ver? Ó, vamos fazer um exercício aqui, eu vou fazer com vocês, para vocês verem o que acontece. Desse lado aqui, ó, vai aparecer a taxa com esses descontos, tá? Vamos supor que seja menos 50 aqui também de novo, e aí depois duas de menos 75. Menos 75, menos 70, menos 75. Muito bem, chegaríamos aqui, então, a 11,15, então 11,25 de Selic em dezembro, amigo. Em dezembro. Aí vocês lembram daquela história, a gente falou sobre prefixado, título de inflação, etc e tal. Esses títulos vão ter um ganho bem razoável se tiver esse fechamento todo da curva. Todo fechamento que já teve, vou até trazer essa semana, aquele que em novembro a gente falou, olha, vale a pena comprar esse tipo de título, né? Mostrei lá no Tesouro Direto como fazia, isso foi lá em novembro do ano passado. Mas agora é uma boa hora, e eu falei, espera, não é para ficar vendo todo dia, isso não é uma coisa para você fazer hoje para dar resultado amanhã, mas deve ter dado algum resultado de lá para cá, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? O mercado está esperando algo parecido aqui com 250 pontos base ou 2,5 ponto percentual de queda na Selic neste ano ainda, tá bom? Parece muito acelerado, mas vamos ver. Como é que o nosso querido Galípolo pode alterar esse tipo de coisa? Se ele, de repente, mudar completamente o que ele vem falando há muito tempo. Ele é um cara a favor de juro baixo, etc e tal, porque ele tem essa ideia, né? Já chegou a falar isso alguns anos atrás, que essa ideia de juro alto causa inflação, então ele é um cara para cortar juros. Então, onde você sentiria os efeitos? Deve cortar o juro aqui no juro longo, né? Aqui, ó, 8, 10 anos. Por quê? Porque se você baixa muito o juro e você para de prestar atenção na inflação, você pode ter lá na frente mais inflação e aí você vai ter mais juros. Então, a curva empinaria, né, para esse lado aqui, ó, empinaria lá no final, certo? E a outra coisa é o governo gastando muito e a dívida aumentando muito, porque aí, lá no futuro, as pessoas vão cobrar mais dinheiro para emprestar para quem é muito endividado, porque você fica com medo de não receber o pagamento, tá bom? É assim que funciona, de uma forma extremamente simplificada, a gente falando. Então, dependendo das falas do Gabriel Galípolo, a gente pode ter algum efeito nos juros. Não me parece que não tem nada para ele surpreender muito. Na verdade, surpresa seria se houvesse surpresa. E, por enquanto, o juro mais ou menos paradinho aqui, ó, 3 pontos base, meio de lado, né? Subindo um pouquinho, mas meio de lado no dia de hoje, que também não tem os Estados Unidos, né? Como eu falei, porque é o dia em que eles comemoram a vitória dos seres humanos sobre os extraterrestres. Vocês já viram esse filme? Eu tenho certeza, um documentário que tem o Will Smith, inclusive, mostrando os heróicos americanos que salvaram todo o planeta da invasão extraterrestre. É isso que eles comemoram aí no 4 de novembro. Beleza? Então, pronto. Sabatina de Gabriel Galípolo é um dos itens importantes do dia de hoje.